Mais uma vez, o ex-presidente Bolsonaro pede ao Supremo a devolução do seu passaporte. Para quê, Marta? Ananias, de acordo com a defesa do ex-presidente, para ele fazer uma viagem a Israel, a convite do primeiro-ministro Netanyahu. Essa viagem seria agora para o mês de maio e Bolsonaro, não é a primeira vez que Bolsonaro pede o passaporte dele, que foi apreendido pelo Supremo por conta das investigações da tentativa de golpe. A primeira vez foi negada, né? O ministro alegou, o Supremo alegou que ele poderia ali oferecer riscos às investigações. Agora a defesa de Bolsonaro já diz que tudo já se acalmou, que ele não oferece mais riscos às investigações do 8 de janeiro e solicita, né, essa devolução do passaporte dele, que foi apreendido anteriormente. Segundo a defesa também, ele vai a Israel simplesmente porque foi convidado para fazer uma visita, né, às localidades, e essa solicitação foi feita hoje. Ainda precisa que o ministro Alexandre de Moraes responda, dê uma resposta, mas a primeira vez foi negada, Ananias. Lembrando que nós tivemos nesta semana uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi a favor de Bolsonaro, já que o ministro não viu ali indícios de uma tentativa de fuga durante aquele episódio da embaixada, quando o Bolsonaro passou o carnaval na embaixada da Hungria em Brasília. Aquele caso foi arquivado. Agora Bolsonaro pede para ter o passaporte de volta para ir a Israel. E sempre que o ex-presidente busca uma viagem, busca sair do país, se levanta. Está pensando em fugir do Brasil? Diante das investigações que ocorrem no país, diante da conduta que Bolsonaro já teve no final do seu mandato, quando foi para os Estados Unidos, passou aqueles meses por lá, e aí tinha toda uma engenharia para que ele permanecesse lá por bastante tempo. Eu quero elucidar essas dúvidas com a Kátia D'Ângeles. Você acredita que ele terá sorte, mais sorte dessa vez, e receberá o passaporte que já foi negado em uma outra vez? E Bolsonaro pensa em fugir do país? Será, Kátia? Não, acho que pensar em fugir do país, acho que o ex-presidente não levanta mais essa ideia, até porque as últimas ações, né, as últimas atitudes dele aí, as mobilizações, né, o chamamento aí para a sua base, para os seus eleitores mais fiéis, movimentos que aconteceram, o mais recente no Rio de Janeiro, demonstram que ele quer permanecer e consolidar aí essa posição de líder antagônico, oposição, líder da oposição ao governo do presidente Lula. Então não faria muito sentido ele fugir do país nesse momento. Essa é a minha análise. Em relação a receber o passaporte, eu não acredito que o ministro vá liberar, porque não vejo nenhuma mudança aí abrupta no entendimento, algum fato que possa mudar esse entendimento. Porque, na verdade, o ex-ministro, ou o ministro Alexandre, ele recebeu pressão, né? Foram muitas análises, muitas declarações de que o ex-presidente tinha realmente aventado aí uma fuga e teria que ter sido preso, e ele não cedeu, mas também colocou aí essa condição. Então, eu acho que o ex-presidente não vai obter sucesso dessa vez também, não. Alessio. Olha, eu divido um pouco da Kátia, porque eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro, ele viu agora na redução do número de manifestantes, de apoiadores do estado de São Paulo para Rio de Janeiro, e vale lembrar que o Rio de Janeiro é o seu reduto eleitoral, foi eleito deputado por diversas vezes por lá, deputado federal, ele viu essa queda e pode ter se preocupado, né? E, inclusive, esse pedido do passaporte, da liberação do passaporte, aconteceu agora após a manifestação do Rio de Janeiro. Está sendo marcado uma para Joinville agora, deve acontecer ali por junho, por julho. Havia uma expectativa de que em Brasília também tivesse, mas o próprio ex-presidente havia dito que não queria nenhum tipo de menção ao ato do 8 de janeiro, para não fazer nenhuma comparação, ainda mais com a sua liderança, com o seu discurso, a sua presença dessa vez, como não aconteceu no 8 de janeiro. Agora, Ananias, eu acredito que Bolsonaro acredita muito mais na sua prisão do que eu próprio.
eu já estou um pouco incrédulo de que essa prisão venha realmente acontecer, e como a gente já comentou aqui algumas vezes, teve caso de joia, teve caso de embaixada agora mais recente, o caso da Covid em si já seria uma razão, na minha opinião, para essa prisão ter acontecido já ainda na época da pandemia. Então, hoje, eu não acredito mais nessa prisão de Bolsonaro. Sobre a questão do passaporte, eu também, nesse ponto, concordo com a Kátia, acredito que o ministro Moraes não deve devolver, até porque não há uma novidade no processo que exima aí Bolsonaro dessas investigações, pelo menos no momento. Então, acredito que segue sem o passaporte e esse turismo aí ele vai deixar um pouco mais para frente. Eu quero ouvir a Marta também. Ananias, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes ele não vai devolver esse passaporte, mas eu tenho algumas ideias a respeito da iniciativa, da vontade de Bolsonaro de ir a Israel. A gente acompanhou nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, já faz um tempinho, algumas falas do presidente Lula que caíram mal aí na imprensa, a opinião pública começou a se voltar contra ele, e eu acredito que a intenção de Bolsonaro de se aproximar de Netanyahu, de ir a Israel, faz tudo parte ali de um movimento para que ele volte a fomentar aqueles fãs dele, aqueles eleitores mais acalorados, e para que ele ganhe fôlego aí num discurso que ele sempre coloca de nós contra eles. Então, acho que a intenção dele, o esforço maior do ex-presidente vem dessa ideia, né, de que ele indo até Israel, de que ele fazendo essa série de movimentos, ele volte a acalorar ali os discursos e os debates que envoltam os eleitores dele. Ufa, Marta, quando você disse que tinha uma ideia, eu pensei que você fosse sugerir um alistamento de Bolsonaro no exército de Israel. Eu fiquei, eita, ela vai vir com ideia. Já pensou? Que tal? Não deu muito certo aqui, né? Ele não é corajosão? Se levantarem o histórico, acho que não sei se vão aceitar. Vão aceitar. Olha, não, mas tem um reforço, né, não? Um reforço para Israel nesse conflito. Kátia. Olha, Será que Israel está mesmo precisando desse reforço?